Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com palpites para esse sabadão, dia 25 de novembro de 2023, sabadão do jeito que a gente gosta, com muitos jogos aí, o que é muito bom para trabalhar, né? A gente tem muitas oportunidades, mas também a gente tem que tomar cuidado porque às vezes muitos jogos ao mesmo tempo acaba atrapalhando. Então, o que temos que fazer? Uma boa análise pré aí para não nos perdermos, certo? Separamos 7 palpites para esse sabadão aí, vamos iniciar às 9h30 da manhã e terminar de tarde lá na Bundesliga 2. Já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e, sem mais delongas, bora para os palpites desse sabadão. Nada mais, nada menos que esse clássico na Premier League aí, que vem sendo um jogo muito interessante nos últimos anos de duas equipes que disputaram bastante títulos aí, né? Então temos o Manchester City recebendo o Liverpool às 9h30 da manhã. Jogo que eu gosto de trabalhar gols, porque o confronto direto traz isso, né? A gente pega os últimos jogos aí na casa do City, todos foram ambas marcam, tá? E também com gols. Então aqui eu gosto de vir trabalhar esse over 2,5 no mod mínima de 1,90. Pega no ao vivo. Às 11h30 da manhã, temos a sensação alemã Leverkusen visitando o Werder Bremen. O Bremen que não está muito bem, né? 12º colocado. E o Leverkusen que está invicto na temporada, vem fazendo uma campanha histórica aí para os padrões do time e para os padrões da Bundesliga também. Gosto de vir trabalhar gols aqui, a gente vê que o over 2,5 das equipes aí quando jogam em casa e fora respectivamente é muito interessante, né? Todos os jogos do Leverkusen foram over 2,5 e então é isso que eu gosto de vir buscar, o over 2,5 no mod mínima de 1,90. No mesmo horário, o Leipzig visita o Wolfsburg, confronto bem interessante aí, a gente vê que o Wolfsburg em casa 3 vitórias, um empate, uma derrota, marcou 9 gols, tem 60% dos jogos de ambas marcam, e o Leipzig fora de casa venceu 3, perdeu 2, marcou 9 gols aí, uma média de 1,5 gol marcado, uma média de mais de 1 gol sofrido por jogo. Então, gosto de trabalhar gols aqui nessa partida. Para mim, esse confronto é bem interessante para trabalhar o ambas marcam. Então, eu levar para o vivo, esperar hoje do ambas marcam valorizado uma faixa de odds de 1,90 e buscar esse mercado. O poderoso Celtic, né, da Escócia, ao meio-dia recebe o Motherwell. O Celtic é o primeiro colocado em casa e está invicto na temporada pela Premiership, né? E jogando em casa são 5 vitórias em 6 jogos, 18 gols marcados. É um time que sobra demais lá na Escócia e tem um confronto muito acessível aqui, que é o Motherwell. Confronto direto, a gente vê os últimos 5 jogos são 4 vitórias do Celtic. Gosto de vir buscar a vitória no intervalo do Celtic, numa odd mínima de 1,70. Ao meio-dia também, o Nottingham Forest recebe o Brighton, né? O 14º contra o 8º, mas o Nottingham em casa ainda não perdeu, né? São 2 vitórias e 3 empates. Teve 80% dos jogos com ambas marcam. E o Brighton é um time que vem fazendo jogos muito interessantes para trabalhar gols. Aí fora de casa marcou 10, sofreu 11, então a gente vê que tem boas estatísticas. E todos os jogos fora de casa, né? Os 5 jogos foram ambas marcam. Gosto desse mercado, tá? Leva para o vivo, espera valorizar numa odd mínima de 2 e pego ambas marcam nessa partida, beleza? Às 3 horas da tarde temos a Saudi Pro League, o Sauditão. O Al Fateh recebe o Al Feia. Jogo muito interessante. Lá na Arábia Saudita, gosto muito de trabalhar gols, tá? Os times têm as defesas são bem frágeis. Então aqui a gente vê, inclusive, que os times têm aí 15 gols marcados e 11 sofridos do Fateh. E o Feia marcou 11, sofreu 9. O Feia, todos os jogos fora de casa foram ambas marcam. O Alphaté teve 67% dos jogos de ambas marcam. Então, mais um jogo nesse sabadão que a gente vem buscar o ambas marcam aí no mod mínima de 1,90. Para fechar nossos palpites desse sabadão, às 4h30 da tarde, Bundesliga 2, o Fortuna Düsseldorf recebe o Schalke 04, né? O Schalke começou muito mal aí, tá lá na 16ª posição e precisa se recuperar, né? Já o Düsseldorf começou bem, mas em casa tá deixando a desejar, porque a defesa acaba sofrendo muitos gols, né? Sofreu gol em quase todos os jogos jogando em casa. Para mim aqui, jogo para gols. Gosto de trabalhar o over 2,5, levar para o vivo, esperar essa odd valorizar numa odd mínima de 1,90 e pegar esse mercado para essa partida. Já se inscreveu no canal? Já deixou o like no vídeo? Se não fez isso, faz isso agora, ativa o sininho das notificações, assim sempre que a gente postar um vídeo você vai receber, então já vai poder vir aqui conferir os palpites, já deixa anotadinho pro dia, né? Então nesse sabadão aí foram 7 palpites, temos agora essa lista aqui que a gente deixa de sugestão, porque são jogos que tem grande probabilidade desses cenários ocorrerem, né? São odds mais baixas que fica interessante para montar um bilhetinho aí, escolhe de 2 a 3, monta uma dupla, uma tripla, fica aí numa odd, faz com um bilhetinho com uma odd por volta de 2, né? 1,80, às vezes 1,70, dependendo da confiança, mas fica nessa faixa aí que fica um bilhetinho bem legal para trabalhar. Já deixa aí nos comentários os jogos que você acha interessante montar um bilhetinho. Segue a gente nas nossas redes sociais, lá no canal Telegram, agora que acabou a data FIFA, a gente fica mais ativo, a gente tá sempre acompanhando os jogos no decorrer dos dias, então a gente vai compartilhando tips, a gente vai compartilhando bilhetes pré,
tips ao vivo, visão dos jogos. Então, segue a gente lá, o link tá na descrição. Segue a gente lá no Instagram também, @H2HTips. Lá a gente posta diariamente palpites pré-game no formato de Reels, então é um videozinho lá bem curtinho, que tem sempre 3 palpites para você pegar tudo pré-game, você não precisa levar para ao vivo. Então segue a gente lá, dá essa moral pra gente. E era isso aí, para esse sabadão aí, juízo, né? Muitos jogos, vamos ter juízo, vamos chegar lá no fim do dia com mais dinheiro do que temos na nossa banca, que é o nosso objetivo aqui. Feito? Lhes deixo um abraço e até mais.